E agora, nós vamos ver um exemplo de onde se usa vírgula, ponto. Eu imaginei que você já vendo um texto bem escrito, ficaria mais fácil para vocês entenderem onde se coloca vírgula, ponto, dois pontos. Então, eu peguei como exemplo esse texto do Mundo Vestibular, é uma carta argumentativa. Eu escolhi a carta porque o formato dela permite que eu explique a respeito da vírgula em cada um desses pedacinhos. Vamos lá. Eu vou ler aqui e vai aparecer para vocês na tela também. Exemplo de carta. Londrina, 10 de setembro de 2002. Observem que tem essa vírgula depois de Londrina. Uma das regras da vírgula é que deve-se colocar uma depois do nome da cidade e antes da data. Quando vamos escrever uma carta, escrevemos o local da onde a gente escreve e a data que escrevemos. Alguns autores falam que é importante colocar um ponto no final aqui da data. Isso não seria uma regra geral, mas é importante colocar esse ponto depois. Quando assinamos contratos, também precisamos colocar o local e a data em que estamos assinando. Então, sempre que vocês forem fazer um contrato, também se lembrem de colocar uma vírgula após o nome do lugar. Seguindo, prezado editor. Aqui também é importante colocar uma vírgula, porque é um vocativo. Vocativo significa o quê? Chamar. Como se fosse invocar. Se refere a com quem você está falando. Sempre que vocês forem falar com alguém, o nome dessa pessoa precisa estar entre vírgulas. Por exemplo, aqui, prezado editor, se estivesse no meio da frase, deveria estar entre vírgulas. Até se estivesse com o nome da pessoa, prezado editor Roberto. Tudo deveria estar entre vírgulas, porque seria o vocativo. Observem que aqui foi colocada uma vírgula, mas eu já vi, como eu disse antes, né? É muito questão de estilo. Eu já li textos que o autor colocou um ponto, outros que o autor colocou dois pontos, então é uma questão de estilo. Mas o que é mais corriqueiro, o que é o normal de se colocar é a vírgula, é o comum. Então eu indico que vocês também coloquem a vírgula. O senhor e eu podemos afirmar com segurança que a violência em Londrina atingiu proporções caóticas. Notem que aqui não foi colocada nenhuma vírgula e não está errado, está bem correto. E observem que a pessoa consegue ler sem atropelo. Imagina se ele colocasse duas vírgulas, as pessoas costumariam colocar aqui, entre com segurança. O senhor e eu podemos afirmar com segurança que a violência em Londrina atingiu proporções caóticas. Não estaria errado. Se ele quisesse enfatizar com segurança é um adjunto adverbial, de modo. Como que está afirmando? Qual modo? Com segurança. Então, com segurança poderia estar entre vírgulas. Porém, ele preferiu não colocar a vírgula aqui. Mas ele poderia ter colocado se ele quisesse enfatizar. E é isso que eu queria mostrar para vocês. Se vocês quiserem enfatizar alguma fala, colocar com ênfase, com mais força, é importante colocar essa afirmação entre vírgulas. Mas tá, e se ele colocasse depois do que uma vírgula? Aí já não estaria correto. O senhor e eu podemos afirmar com segurança que a violência em Londrina atingiu... Não estaria correto, porque estaria cortando a frase. Observem que a frase, ela precisa ter início, meio e fim, né? Fluido, como eu tinha dito antes, que a pessoa consiga ler por um todo. A não ser que tenha alguma coisa invertida. Por exemplo, se ele escrevesse assim: a violência
em Londrina atingiu proporções caóticas. O senhor e eu podemos afirmar isso com segurança. Aí ele poderia colocar uma vírgula depois de caóticas, mas é importante, sempre que vocês forem escrever a ordem direta. Sujeito, predicado, adjunto, a ordem direta, não a ordem inversa. Partindo. Para chegar a tal conclusão, não é necessário recorrer a estatísticas. Aqui já está na ordem inversa. A ordem direta seria: não é necessário recorrer a estatísticas para chegar a tal conclusão. Como ele escreveu na ordem inversa, foi posta uma vírgula. Basta sairmos às ruas, a pé ou de carro, num dia de sorte, para constatarmos pessoalmente a gravidade da situação. Então, aqui, ele colocou entre parênteses a pé ou de carro. Ele poderia ter colocado também entre vírgulas, se quisesse, ou com travessão. Basta sairmos às ruas a pé ou de carro. Mas ele quis colocar os parênteses, que não está errado. Num dia de sorte. Por que ele colocou sorte aqui com esses tracinhos? Esses tracinhos se chamam aspas. As aspas, elas servem tanto para você citar ao pé da letra o que alguém falou, também serve para uma palavra que não existe. Nesse caso, ele colocou entre aspas, que vocês poderiam colocar por causa de uma ironia, né? Ele está sendo irônico. Um dia de sorte, para constatarmos pessoalmente a gravidade da situação. Mas não acredito que esse quadro seja irremediável. Esse mas não acredito, observe que o autor, ele preferiu colocar um ponto. Mesmo assim, aqui ele poderia ter colocado uma vírgula. É por isso que eu digo que é uma questão de estilo também. A forma, muitas vezes é assim. A pessoa tem um estilo de escrever, então ela escreve com ponto e não com uma vírgula. Mas aqui poderia caber uma vírgula. Não acredito que esse quadro seja irremediável, não leva vírgula. Nunca aqui. Porque essa frase está na ordem direta. Se ele escrevesse na ordem indireta, aí poderia colocar vírgula. Que esse quadro seja irremediável, vírgula, não acredito. Por isso que é melhor sempre escrever na ordem direta. Ponto. Se as nossas autoridades seguirem alguns exemplos nacionais e internacionais, tenho certeza de que poderemos ter mais tranquilidade na terceira cidade mais importante do sul do país. Aqui é uma condição. Condição é algo que só vai acontecer alguma coisa se for feita outra. As condicionais, que são essas orações se fizer isso, caso faça aquilo, sempre vão ter vírgula, independente se está na ordem direta ou se está na ordem indireta. Por exemplo, se essa frase tivesse sido escrita em outra ordem, ela também teria vírgula. Tenho certeza de que poderemos ter mais tranquilidade na terceira cidade mais importante do sul do país, vírgula, se as nossas autoridades seguirem alguns exemplos nacionais e internacionais. Próximo parágrafo. Um bom modelo de ação a ser considerado é o adotado em Vigário Geral, no Rio de Janeiro, onde foi criado, no início de 1993, o Grupo Cultural Afro-Reg. Gente, uma coisa que eu esqueci de falar a respeito das letras maiúsculas. Observaram que sempre depois do ponto tem a letra maiúscula. Aqui no caso, ele colocou sul do país com letra maiúscula, porque é uma região do Brasil. Regiões, estados ficam em letra maiúscula. Se fosse sudeste do Brasil, também
leste europeu também. Aqui observe que o nome dos lugares também estão sinalizados com a letra maiúscula. Vigário Geral, Rio de Janeiro, incluindo, no Rio de Janeiro está entre vírgulas. Um bom modelo de ação a ser considerado é o adotado em Vigário Geral. Note que, apesar de fazer uma pausa depois de considerado, não tem a vírgula, porque logo depois vem o verbo. Esse verbo se refere a um bom modelo de ação. Por isso, não pode ter a vírgula separando. Se tivesse uma vírgula antes do deveria ter outra depois de ação, para mostrar que você quer enfatizar essa frase, a ser considerado. Mas não separem a vírgula com vírgula o sujeito do predicado. Aqui no caso, um bom modelo de ação é o sujeito, é adotado, é o predicado. Então não separem. É por isso que eu sempre falo que quando a gente estuda português, é importante não só ver regras, mas também entender o que estamos escrevendo. O sentido do que queremos escrever é muito importante. No Rio de Janeiro, é entre vírgulas. Poderia não ter o no, faria sentido também. É o adotado em Vigário Geral, Rio de Janeiro, entre vírgulas, ou com um travessão também. Um travessão no lugar do no lugar da vírgula. Rio de Janeiro, onde foi criado, entre vírgulas de novo, no início de 1993, o grupo cultural Afro-Reg. Se esse no início de 1993 estivesse no final, não precisaria da vírgula, porque ficaria dessa forma. Onde foi criado o grupo cultural Afro-Reg no início de 1943, não precisaria da vírgula. Mas como se deslocou do final para o meio da frase, foi colocada vírgula antes e depois dele. Aqui é uma frase completa, um período completo, então colocou-se um ponto. A iniciativa cujos principais alvos são o tráfico de drogas e o subemprego tem beneficiado cerca de 750 jovens. Note que cujos está entre vírgulas porque está explicando quem são os beneficiários dessa iniciativa. Os beneficiários não, os alvos, né?